Finalmente chegou o dia da reabertura da Escola Teologia Pé no Chão em 2023. Que gente ansiosa, Eu também, um feliz ano novo né? para todos, para todas, sejam todos bem-vindos, esperamos que tenham tido um felicíssimo Natal, uma passagem de ano muito feliz, com toda a família, com todos os amigos, com muita esperança, esperançando, né? Esperançando cada dia. A Irene está aqui. Oi, gente. Vem cá, pessoal, ver você hoje. Ano novo. Eu não posso sem maquiagem. Tá sem maquiagem. Então fica para domingo, então. Para o outro domingo. Então tá bom. Gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vão entrando aí. Essa é a aula inaugural da Teologia Pé no Chão em 2023. O primeiro curso da escola, como é que chama? Escola da sexta-feira? Escola sextiana, não é sabatina nem dominical, né? É da sexta-feira, da Happy Hour. A aula da Happy Hour. Sejam todos bem-vindos aí. Estou vendo alguns rostos conhecidos, Mindu, Marlene. Meu óculos não vai tão longe, então não vou arriscar dizer outros nomes, mas é uma alegria revê-los. Nós estamos começando hoje um curso chamado Interbíblico. Mais para frente, em fevereiro, vamos começar o curso de domingo sobre Igreja e Reino de Deus, que eu estou chamando de Eclesiologia ou Igrejalogia. Igrejalogia. E reinologia também, essa matéria não existe, eu estou inventando aqui porque eu acho que os cristãos falam muito sobre igreja e muito pouco sobre reino de Deus. Então eu convido vocês a essa aventura de mergulharmos fundo nas Escrituras para extrairmos dela alimento e luz para a nossa caminhada, para rever nossas posições, jogar o lixo fora e retomarmos o bom caminho, né? Eu acho que todo mundo que anda, que está vivo, tem que fazer isso na vida. E esse momento crítico que nós estamos vivendo, crítico em todos os sentidos, mas especialmente no sentido eclesiológico, religioso, cristão, evangélico, requer de nós um profundo arrependimento, uma profunda mudança de mente. E o elemento novo em torno do qual nós podemos renovar nossa mente é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, na medida em que nós nos afastamos dele, nós entramos em crise. E nós vamos ter que fazer o mesmo caminho que os santos fizeram antes de nós, né? Nos voltarmos para aquele que é a luz do mundo. É uma alegria muito grande estar aqui, alegria do fundo do meu coração, reabrir este projeto teológico chamado Teologia Pé no Chão, que acabou se tornando uma perspectiva teológica, tem nos desafiado a romper com a alienação, com o espiritualismo, né? Com o misticismo e assumirmos uma fé engajada, uma fé autêntica, uma fé parecida com aquela de Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, nós vamos nos ver então muitas vezes. Eu passo então a apresentar o curso. O curso interbíblico está programado para ter 7 aulas, espero que dê. Vou explicar para vocês hoje, a Irene já me chutou aqui. Vou explicar para vocês hoje, então, nessa primeira parte da aula, o conteúdo do curso, o nome, a problemática, os objetivos, a nossa abordagem, o alcance da nossa abordagem e os objetivos que eu espero alcançar junto com vocês ao final dessa jornada que vai dar lá pelo final de fevereiro, ok? Prontos então para começar? Então nessa primeira parte eu vou gastar um tempo com esses assuntos introdutórios, né? Eles pertencem e fazem muito bem a uma aula inaugural, uma aula introdutória, né?
E depois eu quero gastar um tempo com vocês, a maior parte da aula, num exercício que eu até já postei lá na página do Facebook, um exercício de revisão panorâmica da cronologia bíblica, especialmente a do Antigo Testamento. Eu entendo que para nós estudarmos este período obscuro da história bíblica, nós precisamos primeiro situá-lo no tempo. Então, vocês vão me permitir e vão desfrutar comigo esse exercício. Esse é um curso que seria perfeito para uma aula presencial. Não sendo possível uma aula presencial com vocês, né, todos reunidos numa mesma sala, seria preferível que eu dispusesse aqui de alguns recursos didáticos, né? Por exemplo, vou precisar muito de quadro aqui, de repente eu até providencie estou estudando essa possibilidade. Um quadro para riscar, né? Quem já teve aula presencial comigo sabe que o quadro branco, mapa, né? O quadro branco, depois que eu saio da aula, tem 1000 anotações, né? E também adoro mapas, então eu vou sentir muita falta aqui de mapas, né? Eu sou um cara muito geográfico, sou um homem geográfico. Pessoa que gosta de mapas. Gosto de mapas. A Como Irene eu detesta mapas. E eu gosto de saber. Eu pego de cabeça para baixo. A Irene é uma copilota que compensa por outras habilidades, né? Vou confiar em mim para Graças a Deus o GPS foi inventado e por isso a gente não briga mais por isso, né? Brigamos por outras coisas. Mas para parar e ver o guia rodoviário e tal, né? Eu não preciso mais encostar no estacionamento para pegar o mapa, né? E saber onde eu estou, né? Bom, mas até hoje a gente acha engraçado quando a mulher do GPS fala siga na direção noroeste, né? Como se a gente soubesse o que é noroeste Ninguém no sabe. asfalto, né? Ninguém sabe. Mas tem o carrinho lá, né? A setinha e tal. Graças a Deus pelo GPS, porque inventou o GPS, né? Tudo. Bom, com isso eu expliquei também o que nós vamos fazer na aula de hoje, né? Uma parte introdutória e um panorama cronológico do Antigo Testamento. Eu espero que ao final desta aula você tenha pelo menos uma noção. Não se preocupe com datas, nomes, etc. Esse não é um curso profundo, né? Esse curso tem um objetivo, ele tem um escopo ousado, né? Muito vantajoso para todos nós, mas ele não pretende ser um curso exaustivo. Ele é um curso que pretende dar um panorama, abrir esse período chamado de silêncio, né? Para que ele nunca mais seja mudo para nós. Pelo contrário, ele possa iluminar a nossa compreensão das Escrituras. Bom, então eu começo pelo nome. O nome do curso. Esse período, período de tempo que nós vamos estudar neste curso é chamado de período interbíblico, que significa entre a Bíblia, que está no meio da Bíblia. Não no meio, né? Exatamente, mas está entre os principais dois conjuntos da Bíblia, portanto, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Também pode ser chamado mais apropriadamente, mais corretamente, digamos, com menos confusão, como período intertestamental ou intertestamentário. Ele é mais claro porque ele já transmite para nós, evidentemente, claramente, a ideia de que se trata um período entre os dois testamentos. Então, não é apenas um período interbíblico, porque está dentro da Bíblia, né? Encaixado dentro da Bíblia, mas é um período intertestamental. Portanto, um período elipsado, né? Omitido, que está inserido entre o Antigo Testamento
e o Novo Testamento. Você sabe que o Antigo Testamento termina no livro de Malaquias e o Novo Testamento começa no livro de Mateus. Então, último profeta menor, primeiro o Evangelho. Neste meio tempo, há um período histórico omitido no cânon da nossa Bíblia protestante, já vou entrar um pouco nesse assunto, de cerca de 400 anos. Então, esse período também pode ser chamado período de silêncio, ou 400 anos de silêncio. Esse é um nome, digamos, equívoco. A palavra equívoco não significa errado, né? Equívoca não significa errada, e aí já vai a primeira etimologia, né? Mas equívoco é que soa de modo igual, querendo dizer coisas diferentes. Equivox, né? Então, vox igual. Soa igual, mas pode ter significados muito distintos. Por quê? Porque quando se fala silêncio, passa para nós a ideia de que esse é um período morto. Não apenas em que não foi escrito nenhum livro que conste na Bíblia evangélica, protestante, né? Mas que não aconteceu nada. Não há nada digno de ser dito nesse período. Nada. Assim como na nossa vida, né? Se você for escrever uma biografia da sua vida, ou você vai escrever a biografia da vida de um político, de um ator, de um atleta, de um cientista, você não vai escrever exatamente tudo, você vai escrever aquilo que importa. Então passa para nós a ideia, através da leitura da Bíblia, que esse é um período sem importância. E aí está a equivocacidade desse termo, 400 anos de silêncio, né? Já vou explicar também por que é que ele recebeu esse nome. E por último, eu falei interbíblico, falei intertestamental ou testamentário, né? Período de silêncio, ou 400 anos de silêncio, e uma quarta designação, um quarto título que esse período recebe, que é preferível, o uso preferido pelos judeus, é período do Segundo Templo, pelo motivo óbvio de que para os judeus não há Novo Testamento, né? O Antigo Testamento é antigo para você, para nós. Para eles, não. Eles só têm esse testamento, né? Que é chamada Bíblia Hebraica. Então, o que nós chamamos de Antigo Testamento, para os judeus, é a Bíblia Hebraica. Eles adotaram o nome comum, tradicional de Bíblia, que é um nome grego, né? E adotaram para dar o nome da Bíblia deles, e para não confundir com a nossa, eles chamam de Bíblia Hebraica. Ora, a Bíblia hebraica deles tem os mesmos livros da Bíblia do cânon protestante. Então, como é que eles se referem a esse período que nós julgamos entre dois testamentos, entre os dois corpos literários, se eles não aceitam, não reconhecem o segundo corpo literário, que para nós é o Novo Testamento? Então, eles dão o nome de Segundo Templo. Por que Segundo Templo? Nós vamos ver isso na segunda parte da aula, porque o primeiro templo é o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, cuja construção está narrada no livro de 1 Reis, foi destruído na época de Jeremias, na época dos profetas. Foi destruído. E depois vai ser reconstruído. E este segundo templo, então, reconstruído, vai ser reformado por Herodes. É quase um terceiro templo, mas não se fala terceiro templo. Esse templo construído alguns anos depois, nós vamos ver tudo isso, é objeto do nosso estudo, não fiquem preocupados, estou só explicando o que significa segundo templo, né? Este segundo templo entra na história do Novo Testamento por mãos de Herodes, que o reforma completamente, como reformar o Maracanã, né? Pega aquele estádio velho e tal, entrega um bruta estádio
padrão FIFA, né? Que é destruído no ano 70 depois de Cristo. Ano 70 depois de Cristo. Portanto, bem dentro, lá no meio, quase chegando ao fim, do que nós chamamos Novo Testamento. Então, esse período também pode ser chamado, nos estudos acadêmicos, de período do Segundo Templo, né? Eu pretendo mais para frente, eu ainda estou reunindo um bom material, fazendo uma seleção, eu pretendo apresentar aqui, para quem quiser aprofundar o estudo, algumas referências bibliográficas, né? Para que vocês então possam, quem sabe, satisfazer outras curiosidades, minúcias, quem sabe ler a Bíblia Católica, né? Os livros que a gente aprendeu que é proibido ler, né, irmão? Não pode. Os livros de Macabeus, principalmente, né? Não vai pro céu. Sim. Exatamente, podem ler, tá? Eu a garanto. Bom, então o nome é esse e a definição de período interbíblico, intertestamental, intertestamentário, período de silêncio ou período do Segundo Templo é este período histórico que para nós cristãos, falando agora, né, deixando os judeus de lado, falando para nós cristãos, para todos os cristãos, para todas as Bíblias, é o período que está situado entre a história do Antigo Testamento e a história do Novo Testamento. Bom, agora nós vamos para o problema, então até agora eu expliquei o título e o que ele significa, tá? Agora nós vamos abordar aqui rapidamente, eu acho que todo mundo entende isso, o problema o problema canônico. Por que o problema canônico? Veja, não fiquem preocupados com o volume de informações. Eu estou tendo aqui que apresentar alguns assuntos que serão objetos de um segundo curso que eu vou dar depois desse, que já está prometido desde o ano passado, que é de bibliologia. Então essas coisas de cânon, por que a Bíblia católica é diferente da protestante, etc, etc, essas coisas são objetos de outro curso, então não fiquem preocupados. Mas vocês sabem, todo mundo sabe, que tem uma diferença no conjunto de livros que integram a Bíblia protestante e a Bíblia católica. O fato é que, para nosso interesse aqui, devemos registrar que isto que nós chamamos de período de silêncio, para a Bíblia católica não é período de silêncio. Por quê? Porque eles têm 7 livros, se eu não estiver muito enganado, são 7 livros, né? Que estão na Bíblia Católica, que você pode acessar online, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, Bíblia da CNBB, Bíblia Pastoral, né? Recomendo que você tenha, né? Se ainda não tem, por favor, compre uma Bíblia Católica, né? Boa, ou se quiser comprar uma boa Bíblia, vá para a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de referência, né? Indispensável para quem quer estudar as Escrituras. Esta Bíblia, então, contém cerca de 7 livros, né? Vou dizer 7 livros, se alguém encontrar uma informação diferente, me avise, mas são 7 livros que são deste período, que para nós está em branco ou em silêncio, mas para os católicos estão lá na Bíblia deles. Este conjunto de livros é chamado por eles de deuterocanônicos, que significa o quê? Segundo o cânon, deutero é a palavra grega para 2, segundo, e cânon a palavra cânon. Então, segundo o cânon. Ou seja, na própria Bíblia Católica, esse conjunto de livros ocupa um degrau inferior em relação aos demais livros. Para a Bíblia protestante, desde muito tempo, desde o século XVI, final do século XVI, as edições, sociedades bíblicas, né, resolveram tirar estes livros do cânon, né, e depois a gente explica por quê, não vem ao caso agora, e esses livros recebem na nossa bibliologia o nome de apócrifos.
Então, para os católicos, esses livros se chamam deuterocanon, deuterocanônicos, né? Segundo cânon, né? E eles estão lá na Bíblia, nos seus devidos gêneros literários, como os demais livros. E na nossa Bíblia, eles não constam e eles estão junto com todos os demais livros que foram escritos nesse período e nos períodos subsequentes, ok? E nós os chamamos todos de apócrifos, né? Para o bem e para o mal, isso reforça imensamente a nossa suprema ignorância deste período, né? Por que é que esse... uma coisa também importante ainda, antes de falar do período de silêncio. Uma coisa importante para todos nós aqui entendermos, guardem essa informação, ela é importante. As nossas Bíblias, católicas ou protestantes, as Bíblias estão organizadas por gênero literário e não em ordem cronológica. Aí está outro problema. Os cristãos têm grande dificuldade de entender o fluxo histórico, né? o movimento histórico da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, porque a Bíblia foi organizada por gênero literário e não em ordem cronológica. Aqui uma segunda dica. Quem quiser e tiver interesse pode adquirir, né? Se não encontrar online na internet, uma Bíblia em ordem cronológica, né? Para você ter a experiência de ler o mesmo texto sagrado, né? Numa ordem supostamente cronológica. Por que eu digo supostamente? Porque você tem que considerar que aquela ordem cronológica é a ordem cronológica adotada por aquela determinada editora. Né? Não se pode dizer rigorosamente a ordem cronológica de certos livros da Bíblia. Né? Você pega um livro de Jó, por exemplo, né? Tem 1000 discussões sobre quando ele foi escrito, se Jó existiu, não existiu, quando, etc, etc. Quando nós estudarmos bibliologia, eu explico estas coisas. Mas então compreendam o seguinte: é muito difícil para um cristão entender que tem um salmo no livro de Salmos que pertence à época de Moisés e, portanto, deveria estar no livro de Deuteronômio. É muito difícil para nós que lemos a Bíblia pegarmos, por exemplo, um Ageu, Zacarias, que está lá no fim do Antigo Testamento, aqueles livrinhos que você nem encontra e que ninguém nunca prega, nunca fala nada, né? E entender que eles estão juntos cronologicamente, por exemplo, com Esdras e Neemias. Ou pensar que o Isaías, por exemplo, ou Jeremias, deveriam estar dentro do livro de Reis ou de Crônicas. Então é muito difícil, eu reconheço, é muito difícil fazer esta sincronia e entender a ordem dos eventos. Então nós vamos primeiro enfrentar esta questão para depois então fecharmos o nosso foco no período interbíblico. Porque não adianta estudar o período interbíblico se a gente não entender o que vem antes e o que vem depois. Tá, o que vem antes é o Antigo Testamento, o que vem depois é o Novo Testamento. Tá, mas se a gente não entender o Antigo Testamento, né? Se a gente não conseguir colocar os eventos em ordem. Então é isso que eu quero fazer agora na próxima aula. Segura aí só um pouquinho para eu terminar. Só tá rindo que você falou que já começou a vassourinha. Por que esse período é chamado silêncio? Quando deveria ser chamado, e aí está correto, embora com seus riscos, ele deveria e pode ser chamado, né, com aquelas consequências que eu já mencionei. Mas ele pode ser chamado de silêncio profético. Por quê? Porque não há livros de profetas neste período. Simplesmente não há. Então, quando se fala período de silêncio, é um reducionismo
da expressão correta. Há um silêncio profético, né? Ou seja, Malaquias é o último profeta canônico reconhecido por israelitas, judeus, católicos, protestantes e tudo mais, né? Agora, o fato de não ter havido profetas não significa que não houve uma gigantesca produção literária. E que se todos esses livros estivessem na Bíblia, nós teríamos aí, quem sabe, um tijolaço enorme de livros e ninguém aguentaria ler a Bíblia inteira uma vez por ano, como os cristãos antigos faziam e devem fazer. Né? Então, quando se fala período de silêncio, é silêncio profético. Silêncio dos homens do profetismo. Agora, meus irmãos, houve épocas no Antigo Testamento que também houve silêncio profético. Vou citar 2 exemplos. Entre Jacó e José, por exemplo, final do livro de Gênesis, e o livro de Moisés, segundo a própria Bíblia, passaram-se mais de 400 anos. Ora, são 400 anos de silêncio, né? Um outro exemplo que também não oferece nenhuma polêmica é quando Samuel é levantado como profeta. O próprio livro de Samuel diz que naquela época a palavra de Yahvé era muito rara. Tanto que quando Samuel ouve a voz de Yahvé, ele não entende o que está acontecendo. Então, o profetismo das Escrituras, os profetas do Antigo Testamento, são aqueles contidos num período que vai de Amós, ou melhor, né, vou usar o cânon para não bagunçar a cabeça de ninguém por enquanto, né? De Isaías a Malaquias. Isaías a Malaquias. Nem Elias nesse sentido, que também é um profeta, não é? Elias poderia ter um livro escrito... os livros proféticos, tá? Mas esses livros proféticos se referem a um momento da história de Israel. Um determinado momento, né? Não vou entrar em datas agora para não confundir. Se vocês não entenderem até o final da aula, espero que fique claro. Mas o movimento que vai de Isaías a Malaquias é um período específico, é um recorte histórico de cerca de 400 anos, né? Se a gente considerar o período histórico entre Isaías e Malaquias, dá um período de cerca de 400 anos. Então, o profetismo também teve início. Ora, e antes do profetismo não há livros bíblicos? Há livros bíblicos. Então, depois do profetismo, há livros escritos? Muitos. Por que não estão na Bíblia? Bom, aí é uma questão de bibliologia, né? Os católicos aceitaram um certo conjunto de livros e os protestantes, por diversas razões da época da Reforma, resolveram não manter este deuterocanon nas Escrituras. Então, com isso, eu estou esclarecendo o equívoco de se referir a esse período como período de silêncio. Silêncio significando, equivocadamente, um período sem importância, sem eventos, sem nada relevante, nada que tenha acontecido, que não vale a pena, não foi escrito porque não vale a pena. Não foi escrito porque nada aconteceu. Muito pelo contrário. E agora eu vou dar a vocês uma informação rara e muito importante. Essa informação você pode pesquisar na internet. É a informação que designa este período, não exatamente este período, um período maior do que este, mas esse período interbíblico está contido nele. Então, o que esse filósofo Karl Jaspers fala sobre esse período serve para o período interbíblico. Karl Jaspers, eu treinei para falar Karl Jaspers, escreve com J, né? Jaspers, né? Um alemão, filósofo. Ele chamou este período, um pouco mais gordo do que o período interbíblico, né? Começa antes, vai até depois, de Era Axial. Axial, aí vai a segunda etimologia, né? É a palavra de onde nós formamos eixo. Então, esse alemão, esse filósofo propôs que este período é
fundamental para a história do mundo, para a história da humanidade, que ele é como um eixo em torno do qual a história humana se deslocou e rompe com o passado e abre um novo mundo. E então ele argumenta o seguinte: neste mesmo período que eu estou chamando aqui de 400 anos, né? Não fui eu que inventei esse nome é histórico, né? 400 anos, Karl Jaspers situa, por exemplo, só para você ter uma ideia, a filosofia clássica grega, toda a revolução filosófica do período clássico grego, da matemática, de Heráclito, Sócrates, Aristóteles, Platão e etc., está dentro desse período aí. Não rigorosamente, né? Pega aí 500 anos e tal, você vai botar todo mundo nesse pacote. O Alexandre o Grande, que mudou a face do mundo, mudou a geopolítica, mudou o desenho, mudou os mapas, mudou a cultura e afeta até hoje a história do Ocidente, é deste período, século IV a.C., anos 300, né? Confúcio na China e Lao Tse, né? Pai do... como é que chama lá? Esqueci o nome agora. Confucionismo e taoísmo, né? Confucionismo e taoísmo. Esses dois gênios do Oriente são desse período. Buda, que também revoluciona a Península Índica, né? A Índia, né? Hindu, também é desse período. E a Pérsia tem o zoroastrismo. Então, se você pegar todo o mundo antigo, né? Não vou citar aqui, mas provavelmente há também, quem sabe a América pré-colombiana, né? Mas esses exemplos bastam para mostrar que este é um período de altíssima importância. Eu espero que esse argumento da era axial te convença de que nós temos que abrir esta caixa preta, né? Essa caixa preta do cânon, né? Porque ele é um período absolutamente crítico, fundamental, fundante. Tanto que esse filósofo Jaspers diz que ele é como um eixo, né? Em torno do qual o mundo girou. E veja, eu citei aqui Grécia, citei a Pérsia, citei a Índia e citei a China. Quer dizer, é um corredor que abarca toda a humanidade, né? Só não está aqui citado como exemplo os povos da América, os povos das ilhas do Pacífico, né? Mas são revoluções que nos afetam completamente. Então, o objetivo deste curso é abrir este período, que vai de Malaquias a Mateus, e mostrar a sua história. Então, a minha abordagem aqui poderia ser outra, mas eu estou fazendo uma abordagem histórica. Quando nós estudarmos bibliologia, eu posso aqui fazer uma abordagem literária. Então, eu não vou entrar aqui nos livros produzidos, dezenas, sei lá quantos livros produzidos nesse período e que estão aí disponíveis, né? O meu objetivo aqui é reconstituir a história, os principais eventos históricos, as intensas e profundas mudanças, para que nós entendamos o desfecho da história do Antigo Testamento, que falta nas nossas Bíblias, né? E compreender melhor o pano de fundo do Novo Testamento. Porque quando a gente fecha o livro de Malaquias, a gente está naquela historiaiada do dízimo, etc., do governador, do não sei o quê. Não sabemos nem o que Malaquias está falando direito, a não ser Malaquias 3:10, né? Que você pode estudar lá no meu curso Teologia da Generosidade, mas a única coisa que nós sabemos de Malaquias 3:10 é que ele ordena dar o dízimo, senão o ladrão vai na tua casa, né? E quando nós abrimos Mateus, nós topamos com um mundo completamente diferente. Então esse é o meu objetivo, reconstituir
o caminho que vai de Malaquias a Mateus, ok? Ok. Então está aí apresentado o curso, apresentados os objetivos. Uma coisa importante, quais fontes literárias nós vamos usar para esse estudo? Livros de Macabeus, vá lá, meu irmão, a Bíblia Católica, leia lá 1º e 2º Macabeus, fundamental, fundamental. Outro livro, eu trago aqui na próxima aula, eu tenho aqui o livro de Flávio Joséfo, né? Que a CPAD publicou uma edição desse tamanho assim, dessa grossura, né? Que eu acho que, se não me engano, está esgotado, você vai achar em sebo, né? A história dos hebreus. E aquilo ali é, na verdade, uma coletânea de 3 ou 4 livros de Joséfo, Flávio Joséfo, um judeu que viveu no 1º século e escreveu a história toda do Antigo Testamento, mais a história do período interbíblico. E diversos outros que já estão aí disponíveis, né? Eu diria para vocês que esse período recebeu uma grande atenção a partir de 1950. Por quê? Porque em 1947, um cabrito desses safadinhos, né, fugiu do rebanho e caiu numa caverna. E o pastorzinho foi atrás dele, né, entrou na caverna e descobriu os inacreditáveis rolos do Mar Morto, né? Centenas de documentos, não sei quantos documentos, que reacendeu enormemente o interesse pelo estudo da Bíblia como um todo, do Antigo Testamento principalmente, porque aquele povo era do período do Antigo Testamento e não do Novo, e também, né, do período interbíblico. Então esse é um material que já está aí disponível. Não há muitas fontes boas em português, infelizmente, né? Quem é mais antigo aí, já estudou seminário, alguma coisa, vai lembrar do velho pastor Enéas Tonini, que escreveu um livrinho didático chamado Período Interbíblico, que todo mundo usava. E se você bobear, ainda é o único, né? O que tem são postilazinhas aqui, aquilo outro e tal, as igrejas e tal. Mas não tem um bom material atualizado, denso, bom a respeito desse período, né? Tem em inglês, etc. Mas a gente acha aí alguma coisa, tá bom? Bom, as aulas, como serão? Hoje é uma aula de introdução geral e as próximas aulas serão divididas por períodos. Então, eu já vou aqui cantar a bola para você ver como é que nós andamos. A aula 2 será sobre o período persa, tá? Vamos estudar o finalzinho da dominação persa sobre o povo judeu. Claro que nós vamos estudar esse período do ponto de vista do interesse dos judeus, que é a Palestina e é o que nos importa, né? Terceira aula será sobre o período grego, chegada de Alexandre o Grande, toda a influência que ele trouxe para a Palestina. Aula 4, nós vamos estudar o período macabeu. Aí você já pode ir adiantando a leitura, né, irmão? Lendo lá na Bíblia Católica, 1º e 2º Macabeu. Se você encontrar na internet, tem também 3º Macabeu, 4º Macabeu. Se eu encontrar uma cópia PDF, eu acho que eu tenho, eu posto lá para vocês, tá? Anota aí para eu não esquecer. O período Macabeu, um período riquíssimo, importantíssimo para a compreensão do Novo Testamento. É lamentável ter que encarar o Novo Testamento sem conhecer a história dos Macabeus. Aula 5, nós vamos falar sobre os Asmoneus. Você nunca ouviu falar, né, irmão? Asmoneus. Eles têm tudo a ver com o sacerdócio corrupto da época de Jesus. Tem tudo a ver com fariseus, saduceus, escribas e tudo mais. Esse é um período fecundo para a história dos judeus e para a compreensão
do Novo Testamento. Na aula 6, eu pretendo parar um pouquinho essa série histórica para tratar especificamente do surgimento dessas seitas, né? Fariseus, saduceus, escribas, essênios, zelotes, né? Explicar um pouco a formação disso, a classe sacerdotal, explicar por que o Novo Testamento tem aquela organização política, jurídica, legislativa, origem dos sinédrios, tudo isso que nós precisamos. Sinédrio não, sinédrio também, mas as sinagogas que nós precisamos entender. E por fim, aula 7, lá no finalzinho do período interbíblico, a chegada dos romanos, porque quando eu e você abrimos o Novo Testamento, quem é que manda no pedaço? Quem é o imperador que ordena o censo na Palestina? É um romano. Ele não caiu de paraquedas. Então, nós temos que estudar essa entrada dos romanos na região. Ok? Ok. Perguntas, comentários? Até agora eu expliquei o texto, defini, né? Demonstrei aqui a importância desse tema. Só a Cláudia que disse, ótima ideia, como é que passamos de um Deus dos exércitos a um Abba? Isso, boa. Boa pergunta. Se bem que Senhor dos Exércitos, irmã, não tem nada a ver com militar. Porque exércitos na Bíblia não significa homens pintados de verde ou fardado de verde, mas é uma tradução, talvez equívoca também, de um título de Yahvé, que seria melhor traduzido como Senhor dos Céus, das hostes dos céus. Né? Então tem que tomar muito cuidado com essas traduções. Eu já publiquei um neologismo sobre isso, né? Porque os cristãos têm essa tara por guerra, né? Mas esse não é o Deus de Israel. O Senhor né? vai marchar conosco. Nós precisamos entender isso, senão a gente cai naquela coisa do dois deuses inconciliáveis, né? Mas, veja, tudo isso é importante, tá vendo? O que falta aqui, né? Tá faltando o elo de ligação, né? Não tem elo de ligação, mas está faltando esse nexo. Como é que nós passamos desse Deus do Antigo Testamento para o Deus que envia João Batista, Jesus Cristo, o Espírito Santo, né? Então, tá aí mais uma importância para a gente entender este período. Uma última coisa importante que eu devo dizer, a gente vai trabalhar mais isso, mas eu tenho pensado nisso, né? Nós temos que ter a consciência de que nós estamos estudando história. E a história é algo que acontece antes da escrita. Então preste atenção nisso. Quando nós falamos está entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos que entender que o Antigo Testamento é um registro literário e que o Novo Testamento é um registro literário. E que por trás do Antigo Testamento tem homens, nações, famílias, guerras, fome, bênção, alegria, amor, ódio, tem história. E que por trás do Novo Testamento tem gente, tem história, tem o Verbo encarnado, tem Pedro, tem Judas, Paulo, Maria, tem Lázaro, tem morte, tem sofrimento, tem doença, tem alegria, tem festa, tem história do lado de lá. Agora eu quero que você pense o seguinte: o hominho que estava vivo no ano 410 a.C. e que morreu lá pelo ano 380, 350 a.C., portanto, nasceu antes do período interbíblico e morre no período interbíblico, para ele não mudou nada. Não mudou nada. Então, eu queria fazer essa observação para você não ficar pensando assim, ai meu Deus, está terminando o Antigo Testamento, entramos no período interbíblico. Bem-vindo ao período interbíblico. Você está em território persa. Como se a vida se desse nas páginas do livro.
Então, a gente às vezes não se dá conta disso, né? Que a história é um fluxo contínuo. Quando Jesus nasceu, por exemplo, não aconteceu nada. Nada. Não houve ano 1, ano 2, ano 3. Jesus morreu no ano 30. Jesus não morreu no ano 30. Jesus morreu no ano 770 e 80 da fundação de Roma. Ou no ano, sei lá, quando, da contagem do Império. Né? No ano, sei lá, 40, 50 do Império. Né? Então, é importante desencaixar um pouco a nossa cabeça, porque senão a gente fica pensando assim, quando Cristo nasceu, nós entramos numa nova era. Né? E como se a Estamos sociedade no ano da época 1. soubesse disso. Exato. Se tivesse se dado conta. A gente pensa que assim o calendário mudou, o sol brilhava mais e tal. Nada de nada, meus irmãos. Normal. Nada de nada. Não mudou calendário, não mudou nada em termos de história mundial. Né? Essa questão de calendário é uma criação muito posterior. Vocês podem verificar aí pelo final do ano 300, se eu não estiver muito enganado, né, de novo, final do ano 300, início do ano 400, depois de Cristo, quando o cristianismo já era a religião oficial do império, que o imperador e o papa, né, encomendaram um novo calendário. E então atrasaram lá o calendário do ano 700 e, sei lá, não, 1000 e não sei quanto, né? Porque Roma foi fundada 700 anos antes de Cristo, então eles estavam lá pelo ano 1000 e amanhã passou a ser ano 300 e não sei quanto. Eles voltaram. Eles mudaram como se fosse um horário de verão. Tipo assim, nós estamos no ano 2023, fizemos aqui uma correção, nós vamos adotar o calendário judaico, nós não estamos no ano 2023, nós estamos no ano 5.600 e não sei quanto. E a partir de amanhã é dia 14 de janeiro de 5.600 e não sei quanto. Ninguém fez protesto, nada, né? Se fizeram, não constou nos anais da história. Bom, fechei a primeira parte, quero ir para a segunda. Ok. Tudo bem? Gente, então agora eu queria propor que você tivesse em mãos uma Bíblia, de preferência assim, impressa, né? Impressa. E queria sugerir que você tivesse em mãos uma folha A4, né? Pode ser uma folha A4, uma folha de caderno universitário, porque eu vou fazer com vocês aqui uma atividade. Olha só eu fazendo atividade, hein? Eles pegarem, né? Pegaram, gente, a folhinha. Fazer uma atividade, vão pegando aí e tal. Crianças. Mas a gente vai repetindo, a Irene vai escrevendo ali e tal. E vamos ver se a gente consegue fazer aqui uma linha do tempo da história da Bíblia, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esta folha A4 e dobrá-la no meio, tá? Então você tem aqui agora isto aqui, né? Uma folha A4 dividida no meio. E agora, eu estou me sentindo um professor de quinta série, né? E agora, não, quinta série não, terceiro ano, né? E agora você dobra de novo, de modo que você vai ter uma folha com 4 partes, tá? Tá aqui, ó, primeira parte, segunda, terceira, quarta, tá? Então você tem uma folha, a Irene tá aqui como monitora da classe. Todo mundo fez? Todo mundo tá acompanhando? Então assim, se você pegar uma folha, dividir em 4 partes, você vai ter aqui a divisão, né, de uma linha cronológica que nós vamos construir aqui. Então, no meio da folha, na metade da folha, você faz lá um risquinho. E na primeira né? dobra. Se você faz uma linha, né, gente? Eu não tenho habilidade com trabalho manual, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui no alto da folha, você traça uma linha de ponta a ponta, tá? Faz uma linha. Vamos desenhar aí uma linha régua, né, do tempo. Não, aqui, ó. Já desenhei minha linha do tempo, tá vendo? No meio, eu coloquei um risquinho aqui, tá vendo? Tá vendo? No meio eu coloquei um risquinho. Aqui na borda da esquerda eu vou colocar um outro limitador e lá no final um outro limitador. Então a minha linha tá assim, tá? Então eu tenho 2 períodos iguais, certo? Tá.
2 períodos iguais. Agora, naquelas divisões do meio, eu vou colocar também outro limitador, de modo que agora eu marquei 4 períodos iguais. Tá bom? 4 períodos iguais. Não tá aparecendo, gente, esses não, dois aqui tá não aparecendo. estão Aqui, ó. Ah, pra mim não. Tá aqui, tá? 4 pontos iguais. 4 divisões, né? Ah, tá. 5 pontos, não. 4 pontos iguais, tá? Dá pra ver. Então agora vamos lá. No primeiro ponto à esquerda, você vai colocar 2000. 2000 antes de Cristo, tá? 2000 antes de Cristo. Lá no último ponto da direita, você vai colocar ano 1. Será que teve o ano 1? Teve, né? O ano 1. Depois a gente explica também a bagunça que teve aqui, porque o cara que fez a encomenda para o Papa lá, não me lembro o nome do Papa, o nome do cara é Dionísio. Dionísio o Jovem. Dionísio o Breve, o Jovem, sei lá. Ele errou a conta. Mas vamos colocar lá, só para efeito didático, 2000 numa ponta e ano 1 na outra. Ou seja, nós estamos construindo uma linha do tempo de 2000 anos. 2000 anos, tá? No meio você vai colocar então o número 1000, certo? No meio você vai colocar o número 1000. Então aqui está o número 1 de um lado, do lado direito, né? Para mim. No meio o número 1000 e aqui na esquerda o 2000, tá? 2000. O que falta então agora? Os períodos intermediários, que serão quais? 1500, gente, não é aula de matemática não, né? E 500. Então, ó, cuidado que a câmera mostra ao contrário, né? Mas aqui, ó, primeiro, tá? 500, 1000, 1500 e 2000, tá? Então, você tem aqui 5 anotações, né? 2000, 2000, 1500, 1000, 500 e 1. Você tem 5 pontos que divide a folha em 4 períodos iguais de quantos anos, dona Irene? 500 anos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Peguei a história do Antigo Testamento até 2000 anos antes de Cristo, tá? E dividi em períodos de 500 anos. Próximo passo, nós vamos agora colocar em 2000, embaixo do 2000, nós vamos colocar o personagem, nós vamos colocar personagens que marcam esse momento histórico, para que você tenha uma noção da dispersão histórica, temporal desses personagens, tá? Então, embaixo do número 2000, você vai escrever Abraão. Abraão. Tá? Não vamos discutir aqui preciosismo histórico. Professor, mas Abraão é ano 1800, anos que... Tá, não vamos discutir essas minúcias. É uma linha do tempo bem geralzona, assim, tá? Ela serve aos propósitos de enfocar o período interbíblico. Então, não vamos discutir preciosismo de datas aqui, porque cada um vai dizer uma coisa. Mas eu vou colocar aqui, essa é uma cronologia muito tradicional. Vou colocar o Abraão embaixo do ponto 2000. Embaixo do ponto 1500, eu vou colocar o nome Moisés. Portanto, Moisés está a 500 anos de Abraão. 500 anos de Abraão. Embaixo do número 1000, eu vou colocar Davi. Significa que Davi está a 1000 anos de Abraão e a 500 anos de Moisés. No ano 500, eu vou colocar aqui Esdras. Significa dizer que Esdras está a 500 anos de Davi, está a 1000 anos de Moisés e está a 1500 anos de Abraão. E por fim, no último ponto, eu vou colocar Jesus. Então aqui nós traçamos uma linha do tempo, deixa eu ver aqui. Aqui, minha letra é horrível, tá? Abraão embaixo do número 2000, Moisés embaixo do 1500, aqui. Davi embaixo do número 1000, tá? Esdras embaixo do número 500 e Jesus embaixo do número 1.
Ou seja, meus irmãos, você tem aqui nessa linha do tempo uma história do tamanho da história que vai de Jesus até nós. Nós estamos a 4.000 anos de Abraão. 2.000 para frente de Cristo, 2.000 para trás de Cristo. Acho que todo mundo entende isso, né? Se não entender, depois pergunta ali no chat que eu explico que todo o calendário que nós adotamos é baseado no ano do nascimento de Jesus Cristo, o ano 1. Tudo o que aconteceu antes de Jesus Cristo é contado da frente para trás. E, portanto, quanto mais para trás de Jesus Cristo você vai, o número aumenta, porque é antes de Jesus Cristo. E quanto mais para frente de Jesus Cristo você vem para o nosso lado, o lado da nossa história, da igreja e tudo mais, o número aumenta. Por isso, Abraão está há 2.000 anos antes de Cristo e nós estamos há 2.023 anos depois de Cristo. Então, para a nossa história ocidental, Cristo é o centro da história. As pessoas hoje optam por usar outra designação, dizendo antes da Era Comum, depois da Era Comum, para não fazer não pagar um tributo ao cristianismo, né? Mas adotar como norma geral, secular, de falar Era Comum e antes da Era Comum ou depois da Era Comum, mesma coisa. Se falar depois de Cristo ou ano Domini, ano do Senhor, mesma coisa. Nós estamos aqui estudando o período antes de Cristo. Antes de Cristo. Tudo bem, até aí? Pessoal, perguntas? Tudo certo? Vocês entenderam? Conseguiram fazer o trabalhinho? Vocês tio? mandem para mim, eu vou postar o link, vocês mandem para mim, vou corrigir, tá? Então é assim, ó. Em 2.000 anos antes de Cristo, você vai colocar o nome Abraão. Em 1.500 a.C., você vai colocar o nome Moisés. No ano 1000 a.C., você vai colocar o nome Davi. Em 500 a.C., você vai colocar o nome de Esdras. Adivinha onde está o período interbíblico? Depois de Esdras, né? Se você pegar essa última fatia aqui, ó, essa última partezinha, né? Essa última partezinha que vai de Esdras a Jesus, você pode dividir ela em 5 partes, né? 5 períodos de 100 anos. Você vai ter os primeiros 100 anos dentro do cânon das Escrituras e o período de 400 anos logo aí depois de Esdras, ok? Bom, estendemos a linha, marcamos os pontos cardeais aí, né? Os pontos principais. Agora vamos brincar um pouquinho com essa linha, só para a gente colocar aí dentro destes períodos mais personagens. Então vamos chamar aqui o primeiro, deixa eu colocar aqui, 1, 2, 3, 4. Vamos numerar os períodos, tá? O primeiro período que vai de 2000 a 1500 é o período 1. O segundo período que vai de Moisés a Davi é o período 2. Só colocar aqui em cima, ó. Tá vendo? Em cima do período 1, coloca lá, número 1. Em cima do período 2, coloca lá, número 2. Em cima do período 3, coloca lá, número 3. Em cima do período 4, né, o mais recente, perto de Cristo, o 4. Só para a gente poder dialogar, né? Então, o período 1 vai de 2000 a 1500. O período 2, de 1500 a 1000. O período 3, de 1000 a 500. E o período 4, de 500 a 1, ok? Deu para entender ou não? Acho que deu. Período 1 vai de Abraão a Moisés, vou usar os nomes agora. Período 1 vai de Abraão a Moisés. Período 2 de Moisés a Davi. Período 3 de Davi a Esdras. Período 4 de Esdras a Jesus. Tudo bem? Posso continuar? Então vamos... Estou perguntando quanto vai valer essa tarefa. Porque alguns fizeram, acho. Vale uma... Falei que isso ia dar um ponto. Vale uma pedrinha na coroa do céu, Opa, irmãos, um galardão lá. Eu vou negociar com o Espírito Santo. Uma premiação extra para os alunos. Meus irmãos, vamos então agora conhecer rapidamente esses períodos aí, né? Então, período 1, tá? A primeira coluna lá da tua tabela. Período 1,
que vai de Abraão a Moisés, quem são os caras que estão aí, né? Então a gente pode pensar em Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, Isaú, José e todos os irmãos dele, Leia, Sara, Rebeca. Essa história aí, a história dos patriarcas. Pode até colocar aí, história dos patriarcas. Está contida aí. A história dos patriarcas, a história do cativeiro do povo de Israel, está contida aí, ok? Os 400 anos que eu falei no início estão contidos aí. Qual é o livro da Bíblia que narra, pode escrever embaixo de Abraão, qual é o livro da Bíblia que narra esse primeiro período de 500 anos? Gênesis. Eu vou colocar os nomes dos livros aí para vocês entenderem que todo o Antigo Testamento está aí, tá? Tudo bem, então, sobre o primeiro período? Período 2, segundo período 2, que vai de Moisés a Davi. Quem é que a gente pode, como é que fala? Distribuir nesse período de 500 anos aí? O próprio Moisés, Josué, todos os juízes, toda a história de juízes está aí no meio, né? A história de Ruth, a história de Samuel e a história de Saul, né? Então, todos esses carinhas e essas mulheres, né? Moisés, Josué, todos os juízes, né? Desde Gideão, Débora, Sansão, Jefté, todo mundo está aí, né? Nesse período aí. Ruth, a história de Ruth acontece nesse período. O início da história de Eli, de Samuel, a história de Saul, todos estão nesse período. Quais são os livros bíblicos que vocês devem colocar aí embaixo desses nomes agora? Os livros de Moisés, né? Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tá anotando ou não? Sim. É bom colocar para o pessoal não se perder, né? Você tá agora no... Eu estou no período 2, tá? Período 2, citei. Moisés, isso aí. Moisés, Josué, Juízes, Samuel, Saul, né, e tal. E os personagens todos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E fulano, onde é que tá? A gente vai botar ele aí na história, tá? E agora, embaixo desses nomes, quais são os livros bíblicos desse período? Não que foram escritos nesse período, mas cujo conteúdo é desse período, tá? Não confundam conteúdo com escrita, mas isso é matéria para bibliologia. Quais são os livros desse período? Os livros de Moisés, né? Gênesis já ficou para trás, Gênesis é do período 1, né? Do período 2 você pode colocar Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os livros de Moisés, né? Um ficou para trás, os 4 restantes aqui, livro de Juízes, livro de Josué primeiro, Juízes também, Ruth e o comecinho de 1 Samuel, né? Comecinho de 1 Samuel, ou até 1 Samuel inteiro, se quiser, pode colocar nesse segundo período aí. Porque o livro de 1 Samuel conta a história de Samuel, conta a história de Davi antes de ser rei, né? E conta a história de Saul. Então você pode colocar 1 Samuel aí. Perfeito? Vamos para o terceiro período. Terceiro período. Esse período vai de Davi a Esdras, tá? Quais são os livros históricos desse período? Agora presta atenção naquilo que eu falei sobre a dificuldade de sincronizar profetas com livros da história, tá? Sincronizar o cânon. Agora nós vamos desmanchar o cânon, porque nós estamos estudando aqui a linha do tempo. Se você tiver uma Bíblia cronológica, depois você confere lá. Nós estamos estudando a linha do tempo e não a sequência do cânon, tá? Então, no cânon agora, né, depois dos livros históricos, vem Salmos, etc, etc, depois vem os profetas. Não é assim a ordem que nós vamos seguir aqui agora. Então, presta muita atenção nesse período que vai de Davi a Esdras, tá? Quem são os caras desse período? Segura aí que eu não vou falar agora.
divide esse período em 3. Então, essa coluna 3 faz uma divisão em 3 aí. Tá. Faz 2 riscos, né? E tal, e divide em 3, tá? Em 3. O primeiro período é o 1000, né? O ano 1000, o ano de Davi, certo? Então, aqui o primeiro é 1000, é o ano de Davi. O segundo pode colocar 800. 800. E o terceiro pode colocar 600. Então, eu dividi o período que vai de 1000 a 500 em 3 períodos. O primeiro é o próprio 1000, a primeira coluna. A coluna do meio pode colocar lá 800, é uma subdivisão, tá? E a terceira divisão desse terceiro período é o ano 600. Então, presta atenção. Na primeira subdivisão do período 3, eu vou chamar de 3.1. 3.1, esse aqui, tá? Para a gente poder se entender. Então, a primeira coluna do período 3 é o período 3.1. Olha a dificuldade que nós estamos tendo, porque não tem um quadro aqui, né? E os recursos de PowerPoint. Mas vamos lá. Posso passar Depois... Não, eu vou passar tudo isso para vocês, fique tranquilo. Daqui a alguns minutos eu já passo. Na primeira coluna, você pode colocar aí Davi, Salomão e todos os reis de Judá e de Israel. Pode botar os caras aí, né? Quase todos, mas pode botar aí, né? Pode botar aí os reis de Judá e de Israel. Toda a história dos reis, história das crônicas e tal, pode colocar aí nessa primeira coluna, tá? Na segunda coluna, por que eu dividi aqui a segunda coluna? Porque na segunda coluna, por volta do ano 800, começa a história dos profetas. Então, todos aqueles livros proféticos que vão de Isaías a Malaquias, vêm para cá. Vêm para cá, ok? Não todos. Mas se você colocar aí Amós... Pode colocar aí Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Tá de bom tamanho. Depois a gente fala dos outros, tá bom? Então, na coluna 3.2, você coloca aí profetas. Vai começar o período profético que vai terminar com Malaquias. Então, daí vem o silêncio profético. Por que a gente pode falar de silêncio profético? Porque antes houve o barulho profético. Houve a voz profética. E quando é que essa voz profética começa? Aqui por volta do ano 800, tá? Então, neste período estão os profetas que têm livro escrito. Os outros profetas, como Elias, Eliseu, Samuel e etc., é de outra fase. Outra fase. Deixa eles para lá, tá? Eles são de outra fase. Aqui dentro desse período 3, então, no ponto 3.2, você vai colocar aí os profetas. E no período 3.3 do ano 600, você vai colocar aí Daniel e Ezequiel. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Nós estamos pegando um período crítico da história de Israel, que é a história da monarquia, que começa com Saul, né? Mas ganha corpo com Davi, entra em colapso, em crise após Salomão, e com este colapso, o povo de Israel começa a degenerar. Qual remédio Deus usa para exortar o povo? O profetismo, a voz profética, que começa não com Isaías, começa com Amós. Mas como a Bíblia não está em ordem cronológica, o Amós está perdidinho lá no meio dos profetas menores. Mas Amós é o primeiro profeta, depois talvez, ou junto com ele, Oséias, depois Isaías e Miqueias, né? Depois vem os outros profetas e tal, mas para os nossos objetivos aqui, esses bastam para assinalar o início da voz profética. Por que eu estou destacando esse ponto? Porque depois nós vamos falar em silêncio profético. Silêncio do quê? Silêncio de uma voz que começou por volta do ano 800. E para terminar, então, Daniel e Ezequiel.
Por que eu coloquei Daniel e Ezequiel aí? Porque neste período o reino de Judá é destruído, o templo de Salomão é destruído e o povo vai para o cativeiro. Daniel e Ezequiel são representantes desta transferência do povo para a Babilônia. Então, Daniel, você sabe muito bem que é um cativo de Judá que vai para a Babilônia. A história dele está lá nos livros proféticos, mas a história dele é daqui. A história dele está aqui no final do Segundo Reis. O livro dele tinha que estar aqui, né? Porque a história dele é desse período, pelo menos capítulo 1 a 6. Né? E o Ezequiel também. Se você observar Ezequiel, ele fala, eu sou dentre os cativos de Judá. Daniel narra, profetiza a queda de Jerusalém, ou seja, ele vai para a Babilônia antes de Jerusalém ser destruída. Né? Mas é muito detalhe, eu sei. Eu só quero dispor na linha do tempo. Com isso, muito rapidamente, eu chego com vocês ao período interbíblico. Então, tudo que eu falei até agora, período 1, 2 e 3, é a história do Antigo Testamento disposta em ordem cronológica para chegar ao último, como é que chama um período de 500 anos? Quincentenário? Eu não sei, fala aí, gente, como é que chama um período de 500 anos? É um sesquicentenário? Cinquecentenário? Eu não sei. Vejam aí como que é o número ordinal de 500. Você citou aqui no Abraão, não sei como que eu anotei, história dos cativeiros. Não, dos patriarcas. Talvez eu tenha falado errado. Patriarcas. Eu tenho os dois anotados. Não. Cativeiro cativeiro no Egito, exatamente. Escravidão não no é Egito. Isso. Hã? Cativeiro no Egito, né? O povo de Israel no Egito. Tá, ok. Cativeiro no Egito, sim. Tá, patriarcas e cativeiro. Período 1. Período 2, o período que vai de Moisés a Davi. Período 3, eu destaquei aqui, vai de Davi a Esdras, mas eu destaquei aqui duas subdivisões, uma para assinalar o início da voz profética e o terceiro, o povo de Israel no cativeiro, ok? Com isso, nós chegamos a qual ano? Nós chegamos ao ano 500. Ora, meus irmãos, de 500 para 400 é um pulinho, né? Então, nós estamos aqui na beira do período interbíblico. Ok. Tudo certo, pessoal? Vamos então para o período... Bom, alguma pergunta? Eu estou ficando um pouco preocupado se vocês estão me seguindo, assim, falar, não, chega, está muito complicado, muito confuso, vou desligar, né? Não façam isso, me deem uma chance. O Gilberto Carletti diz que é quingentésimo. Aprendi agora dizer, eu também não sabia. Então, mas quingentésimo seria assim o quingentésimo lugar. Mas um período de 500 anos. Eu acho que... Porque você falou... Eu falei errado. Eu falei número ordinal, né? Aí seria quingentésimo. Mas um período de 500 anos, eu acho que tem outro nome. Vejam aí. Bom, chegamos aos últimos 500 anos. Alguma pergunta? Não, querem que eu revise alguma coisa? Acho que não, né, gente? Tudo certo. Alguém quer arriscar uma pergunta assim, tipo, e o fulano, onde tá? Só pra gente brincar um pouco? E o fulano, onde que tá? Pra aprender a situar. Né? Tipo assim, ó, eu dispus aí a história de Abraão a Moisés, a Davi, passando pelos profetas, Daniel, Esdras, né? E o fulano, onde que tá? E o fulano, e o ciclano, e tal. Raabe. Então, Raabe está no período 2, ela é da época dos juízes. Perfeito. Juiz, tá. Ela é dali. Aqui, o Forlan Freitas, não, a Cristina Caetano, Jonas, ótimo. Jonas é um profeta. Olha só que curioso o caso de Jonas. Ele é um profeta que não profetiza. O livro dele é chamado Profeta, mas na verdade o livro dele é um livro de história. Uma história profética, mas é uma história, né? E o período dele deveria estar no 3.2, porque ele é aí por volta do ano 800. Ele
ele poderia estar antes de Amós. Assim, cronologicamente, ele está antes de Amós. Mas como o ministério dele é um ministério no exterior, em Nínive, então ele não é o cabeça do movimento profético. Mas você poderia colocá-lo entre o ponto 3.1 e o 3.2, ali no ano 800. Ele é ali do ano 800. Por que a gente sabe disso? Porque o livro de Reis menciona ele. Olha que interessante. O livro de Reis menciona Jonas. Eu não tenho uma referência aqui, mas se você pesquisar em qualquer chave bíblica, você vai ver que Jonas é mencionado no livro de, se não me engano, 2 Reis, quando fala de um rei chamado Jeroboão II. Não o primeiro, o segundo. Então, o Jonas era um profeta. Só que nós não temos a profecia dele em Israel. Nós só temos aquela viagem, né, irônica dele, né, trágica dele, em Nínive. Então, só a viagem que ele fez ao exterior, mas o ministério profético dele em Israel, nós não sabemos. O João Marcelino perguntou, Jó, onde está? Ah, ótimo. Jó. Jó é uma matéria que demandaria mais tempo e talvez em bibliologia eu dei uma resposta mais extensa. Mas eu vou dar aqui a minha opinião. Eu colocaria o homem Jó, não o livro de Jó, o homem Jó, o personagem Jó, pressupondo que ele seja, como eu acredito, um personagem real, histórico e não fictício, anedótico. Tem gente que sustenta isso. Eu colocaria ele no período 1. Eu colocaria Jó no período dos patriarcas. E então ali junto com Gênesis, você poderia colocar o livro de Jó. Percebam que todos os livros da Bíblia estão aí. Todos os livros da Bíblia estão aí. Então, aproveitando essa pergunta do irmão, como que é o nome? João Marcelino. João Marcelino. Aproveitando a pergunta do João Marcelino, você pode colocar no período 1 o livro de Gênesis e Jó. No período 2, os livros de Moisés, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os livros de história, né? Juízes, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. No período 3, eu não falei essa parte, né? No período 3, você pode colocar, olha só, anota aí. 2 Samuel, período 3. Geral. Geral. Período 3, geral. Não vou ser preciosista aqui, porque não dá. 2 Samuel, você pode colocar. Por quê? Porque conta a história de Davi. Os livros dos reis, os 2. Os livros de crônicas, os 2, que são um repeteco dos livros de reis. Você pode colocar todos os livros poéticos da Bíblia crente, não da Bíblia católica, né? Que são quais? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, aliás, exceto Jó, que eu puxei lá para o quadro 1, colocou aí os livros poéticos. E todos os livros proféticos de Isaías a Sofonias. Anota aí que é importante. De Isaías a Sofonias. Não estou colocando em ordem cronológica, estou citando o cânon. O primeiro profeta é Isaías, vai, começa lá Oséias, o primeiro profeta menor, até Sofonias. Todos esses profetas são deste período 3. Todos os livros da Bíblia estão aí, certo? Todos os livros da Bíblia estão aí. Não, todos os livros da Bíblia não estão aqui. Faltam alguns. Esses alguns são do último período de 500 anos. Então agora, rapidamente, nós vamos para o período 4, tá? Deixa só, tem mais uma pergunta aqui. Tá. Se Jó não é histórico, já respondi, né? Não vou entrar nessa discussão agora. Não, veja. Jó, olha só. Jó é classificado como livro poético. Ele é um livro do gênero poético. Por isso ele está junto com
os livros de Salmos, Provérbios, etc. A pergunta é se Jó foi um homem real, um personagem histórico que deu fundamento àquela história, ou se ele é, digamos, personagem de uma história como uma parábola, um personagem fictício, para ensinar um conceito moral, teológico, né? Eu defendo a posição de que ele é histórico, mas eu não posso aprofundar isso aqui agora, porque escaparia muito do nosso tema. Mas eu dou uma pincelada. Então você defende que é histórico, eu defendo embora que a classificação seja poética. Ele é histórico no sentido de que ele é um personagem histórico, tá. não o livro, o homem. O livro é poético. O homem Jó é um personagem histórico. Essa é a minha opinião, mas eu coloco lá no chat e tal. Não dá para aprofundar o tema agora. Tudo bem? Tá. Tem tempo para 2 perguntas? Tem. O Thales Madeiro diz: as ameaças feitas em Zacarias 13 que profetizassem teria a ver com o silêncio no campo literário durante esse período? Olha só, vamos entrar agora nos últimos livros que faltam. Eu sei que não deu tempo de vocês fazerem a conta, né? Mas de todos os livros que eu citei, faltam 6, exatamente 6. Que são esses agora que vão entrar no último sesquicentenário. Não é sesquicentenário. Não, o pessoal já achou aqui. Quinquentenário. Os dois acharam. Período de... A Rosana, um período de 500 anos é um quinquicentenário. Quinquicentenário, oh meu Deus do céu. E o Gilberto também. Quinquicentenário. Já tinha achado, Quinquicentenário. Obrigado, gente. Quinquicentenário, meu Deus do céu. Então, o último... Eu vou optar, para não travar minha língua aqui, né? Tá quase terminando a aula, eu vou optar por os últimos 500, tá? Ou o período 4. Tá. O período 4. Então, vamos lá. Não, falta uma pergunta. Tá, então segura aí, Thales, que eu vou entrar na sua questão agora no período número 4. Que é o último quinquentenário. Isso. Tá? Essa é do Fanley. Ok. Ele diz, eu não sei se é pertinente, mas alguns estudiosos colocam a autoria do Pentateuco para o pós-exílio, numa data mais tardia, discordando da autoria de Moisés. Pode comentar sobre isso? Claro. Eu prefiro o Fanley, como é que fala? Data venia. Eu prefiro tratar a questão no livro, no curso de bibliologia. É uma questão muito interessante, muito interessante. É complexa, né? Nós temos que fazer essa discussão sobre toda a Bíblia, mas é pertinente para o curso de bibliologia. Mas eu dou uma palhinha ali no chat, porque é um assunto complexo, né, que não pode ser tratado assim rapidamente, senão ele mais complica do que explica, né? Mas a posição que você está colocando, ela existe aí já há mais de 100 anos, né, na academia, no estudo do Pentateuco. Pode seguir, então. Tá. Então, meus irmãos, depois dessa peripécia toda, nós chegamos ao último período de 500 anos, quinquentenário, que eu designei aqui de período número 4. Nós vamos dividir esse período em 6 partes. 6 partes, tá? Mas eu não vou fazer tudo isso agora, claro. Eu vou apenas fazer a primeira coluna. A Irene já fez aqui uma subdivisão para caber 6 pedacinhos aí dentro. 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6 colunas, tá? Das quais a primeira, então eu vou chamar a primeira de 4.1, a segunda de 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, tá? Para a gente poder se entender. A primeira coluna, chamada aqui por nós, que nós combinamos aqui, nós toda aqui, né? De 4.1 vai do ano 500 ao 400. Ponto, chegamos ao período interbíblico. Certo? Então, o período 4.1 está dentro da Bíblia ainda, está dentro da história da Bíblia, da história e dos profetas, tá? E os demais períodos, de 4.2 a 4.6,
A gente pode dividir em períodos de 100 anos, então o primeiro período pode colocar lá, o primeiro não, o segundo, né? Pode colocar 400, 300, 200, 100 e acho que sobra um, né? É isso? Então, o primeiro eu coloquei 500 a 400. 500 a 400, é isso aí. 400 a 300. 400 a 300, 300 a 200, 200 a 100 e o de 100 a 1, né? Beleza? Deixa assim por enquanto. Então, olha só o que nós vamos fazer. Este período de 500 anos, que você dividiu aí em 6 pedacinhos, né? 6 pedacinhos. 6 pedaços. Nós vamos pegar apenas a primeira parte, e esta primeira parte tem um nome. Tem um nome. Anote aí. O nome desse século, eu estou arredondando, tá? Sem preciosismo. Eu estou arredondando. Ele dura mais do que um século. Mas para o nosso objetivo hoje, basta a gente pensar de 500 a 400. Esse período se chama pós-exílico. Pós-exílio. Ou, adjetivo, pós-exílico. Ou pós-cativeiro, se você quiser. Mas quando você encontrar na literatura bíblica não, literatura sobre a Bíblia, né? O período pós-exílico, Esdras é do período pós-exílico e tal, saiba que está se referindo a este período do ano 500 ao 400, ok? Uhum. Então, este período se chama pós-exílico. E o resto? O resto se chama interbíblico. Então, nós dividimos assim, o último período de 500 anos em 2. Um chamado pós-exílio e o segundo chamado interbíblico. Ponto. Tá aí. Os primeiros 100 anos pertencem ao período pós-exílico e os últimos 400 anos compõem o período interbíblico. Tá aí o período interbíblico. Significa dizer que a história do Antigo Testamento vai compondo até um período que chega lá perto do ano 400. E a partir do ano 400 não há mais escrito profético. Ponto. Está inaugurado este gigantesco período de 400 anos. É quase uma história do Brasil, meus irmãos. Uhum. E se a história do Brasil nós podemos falar assim, do ano 1500 ao 1600 aconteceu quase nada e tal, aqui não. Aqui cada mergulho é um flash, aqui o negócio é pauleira. O negócio aqui é pauleira, tanto que esse período foi chamado pelo Karl Jaspers como era axial. Então aqui nós vamos ter que suar, porque o período é intenso, muito intenso, né? Uhum. Bom, então o último período de 500 anos nós dividimos em 2 títulos, um chamado pós-exílico. Por que pós-exílico? Porque Daniel e Ezequiel viveram no exílio babilônico. Uhum. Aqui a gente pode falar de outro cativeiro babilônico. Uhum. Então lá no começo é cativeiro egípcio, agora é cativeiro babilônico. Uhum. Ok? E o segundo período interbíblico, que vai ser depois subdividido em 5 períodos, por isso dá um total de 6, né? Okay. Então, um período é pós-exílico, as outras 5 colunas são para o período interbíblico. Uhum. Para o período pós-exílico, os livros bíblicos são os seguintes: Esdras, Neemias, Esther, não na ordem cronológica, estou citando o cânon, tá? Esdras, Neemias, Esther, livros históricos, tá? E 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Numa Bíblia cronológica, eles devem estar vizinhos um do outro.
Esdras e Neemias se intercalam, Esther está inserida aí no meio, em algum momento. Esdras desculpa. Ageu e Zacarias são do primeiro momento de um personagem que nem tem livro, que é o Zorobabel, mas não vou falar aqui agora para não confundir, e o Malaquias. Então, esses 6 livros são do período pós-exílico. Agora, olha para a tua Bíblia, né? 3 livros estão lá antes de Jó e 3 estão lá no final do Antigo Testamento, quando na linha do tempo eles são quase que sincrônicos. Eles viveram todos durante esses 100 anos, que vai de 540 a 440. E eu estou arredondando aqui para esse primeiro momento, como se fosse um século de 500 a 400, tá? Fechou aí o período bíblico, o período abarcado, abrangido pelas narrativas bíblicas. Quais são os livros do período interbíblico ou intertestamental? Só a Bíblia Católica. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, né? Vou repetir. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiastes, Baraque, partes de Esther e partes de Daniel. Foram escritos nesse período, né? Às vezes se referindo a histórias de períodos anteriores. Tudo bem. Eu só citei aqui para vocês entenderem que se trata de uma literatura do período intertestamental. Tá? Intertestamental. Parte de Esther, tem acréscimos em Esther e tem acréscimos no nosso livro de Daniel. Então, tem acréscimos em Esther e tem acréscimos em Daniel. Se você pegar uma Bíblia Católica, você vai ver, pega lá o livro de Esther, você vai ver que a numeração de versículos é diferente, né? Para corresponder à nossa numeração, eles fazem 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, para os versículos sincronizarem com o cânon da Bíblia evangélica. Tá? Desses livros aqui, o que nos interessa como fonte histórica são apenas os de Macabeus, né? Os outros não têm muita relevância histórica para o período interbíblico. Então, especialmente Macabeus, ok? Ok. Então, recapitulando o período, os últimos 500 anos. Dividi em 2 temas, né? Bom, dividi em 6 colunas, né? A primeira coluna, que é um século, recebe o nome de pós-exílico. Quais são os personagens dessa época? Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias, Malaquias, né? E seus respectivos livros, né? Zorobabel também, se quiser pensar em personagens, Zorobabel, o sacerdote Josué, né? Todos eles estão aí. O segundo período, que são as outras 5 colunas, se chama período interbíblico. Pronto, chegamos ao período interbíblico. Eu espero que com isso você tenha um panorama, né? Nem sempre você encontra isso assim facilmente. Então, um panorama da história do Antigo Testamento a partir de Abraão, né? Claro que tem muitos outros personagens atrás, antes de Abraão, né? Os personagens todos lá e tal. Não vou entrar nesse mérito. Estou pegando de Abraão para frente, né? E seguindo até o final do livro. Se você pegar, olha só que curiosidade, se você pegar uma Bíblia cronológica, o último texto do Antigo Testamento não é Malaquias, na minha visão, né? Claro, você pode discutir comigo. Pode-se dizer que é Malaquias, pode-se dizer que é, né? Mas eu diria, é minha, digamos, cronologia preferida, né? Eu diria que o último relato do Antigo Testamento na Bíblia, no cânon, é Neemias.
Então, uma Bíblia em ordem cronológica, né? Depois vocês verifiquem aí, não fiz isso antes, né? Depois vocês verifiquem numa Bíblia cronológica qual é o último relato aonde termina o Antigo Testamento. Vai terminar ou em Malaquias, se o editor entender que Malaquias é de um período bem longínquo, ou vai terminar em Neemias, porque Neemias é aquele que fala do seu governo e a partir dele não tem mais registro histórico. Se a gente entender que o profeta Malaquias é anterior a Esdras e Neemias, como eu defendo, né? A ordem cronológica que eu defendo, claro que isso não é matéria de fé, né, irmão? Você pode discordar de mim e nós vamos tudo para o céu do mesmo jeito. Mas a ordem cronológica que eu defendo aqui é esta. Primeiro Ageu, depois Zacarias, depois Malaquias, depois Esther, depois Esdras e depois Neemias. Então, cronologicamente, na minha visão, né, claro que isso é muito discutível, na minha visão, Neemias, o Antigo Testamento deveria terminar em Neemias, se ele estivesse em ordem cronológica. Tudo bem? Chegamos ao período interbíblico e não entrei nele, tá? Só levei vocês até as datas próximas ao período interbíblico. Não entrei nele, tá? Então paramos aqui. Depois de sabedoria, da Bíblia Católica, vem Eclesiástico, né? Eclesiástico, eu mencionei aqui. Nós temos o Eclesiastes. Esse é outro livro. A Rosana perguntou, eu respondi. Então, Eclesiástico é da Eclesiastes é um livro que está no cânon de ambas as Bíblias. Eclesiastes, né? E o outro livro se chama Eclesiástico, né? É um livro lá do século 3 a.C., por aí. Né? É bem tardio. Né? O Gilberto falou sobre essa Bíblia em ordem cronológica e se alguém tem essa Bíblia e recomenda a leitura. Eu recomendo. Eu ainda não fiz uma leitura cronológica, eu faço a leitura continuamente, sempre em diversas versões. Talvez vai ser minha próxima leitura. Eu recomendo. Eu acho um excelente exercício. Eu acho que ajuda Gilberto e demais irmãos e irmãs a desencaixotar um pouco a nossa cabeça, né? A rearrumar a história do Antigo Testamento. Como eu falei, né? Por trás do texto tem história, né? Então, por exemplo, o profeta Isaías é contemporâneo do rei Ezequias. O Daniel é contemporâneo do rei Joaquim, ele mesmo fala, né? Então, fazer essas sincronias, o Ageu e Zacarias são citados no livro de Esdras, mas a gente não se dá conta. Então, se você ler, por exemplo, Esdras, capítulo 1 a 6, junto com Ageu, você vai ter uma visão maravilhosa daquele período, né? E quando você vai ler Ageu lá no final da sua leitura do Antigo Testamento, se você, né, tiver disciplina para chegar até lá, já desconectou completamente, você nem lembra mais de Esdras, né? Então, eu recomendo, sim, recomendo. Se alguém tiver feito essa experiência aí, já tiver lido e tal, reforce aí a sugestão. Eu recomendo, eu acho que ajuda muito. Eu, propriamente, ainda não fiz, mas eu tenho, por causa dos meus estudos e experiência como professor, eu tenho essa visão muito desenvolvida já. Isso que eu queria comentar. É bem complicado ler a Bíblia, né? A gente fica lendo, repetindo, porque essa foi uma opção que foi feita por livros, por exemplo, separar por blocos de livros, né? E não por ordem cronológica, né? Tipo, Pentateuco, Profetas Maiores, Profetas Menores. Vamos estudar isso em bibliologia. Por que o cânon é assim e não é de outra forma? Por que o cânon, por exemplo, da Bíblia hebraica é diferente do nosso? A ordem é completamente diferente, tá? Então, essa é matéria para bibliologia. Mas fica complicado, né, pra gente estudar realmente, porque é muito importante você reconhecer o contexto histórico do que você está lendo, né? Suei bastante hoje, suei a camisa. Eu falei que ia dar suadouro, né? Suei a camisa. Podem entregar os trabalhinhos, vão passando para frente aí. Passa pro coleguinha da frente, entrega aqui para
para monitor aqui. Brincadeira, gente. Obrigado pela paciência de ouvir. Eu sei que é uma aula pesada, com muita, né? Tentei fazer da forma mais leve possível, mais didática. Espero que tenha esclarecido. Eu vou passar agora já, vou postar para vocês o meu esboço aqui e tal, e vocês vão ter uma noção melhor, tá bom? Nosso horário? Terminamos. Domingo ainda não temos aula, mas vamos anunciando aí as próximas semanas, tá bom? Um abraço para todos. Prazer revê-los. Tchau, tchau.